Muito bom dia, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, mais de equipa aqui espalhada. Sra. Ministra, a Sra. Ministra começou a sua intervenção dizendo que este é um governo que não esconde informação e se eu concordo com essa afirmação, também acho que ela merece algumas considerações. De facto, não esconde, mas também não mostra de forma clara toda a informação. Eu suponho que às vezes porque não a tenha, o que não é propriamente um elogio, e sobretudo porque não atua com a agilidade que a situação exige. Nem sequer é que a oposição exige, é que a situação exige. E eu gostava de, nesta primeira intervenção, deter-me na situação da área metropolitana de Lisboa, que hoje, como sabem, se distingue do resto do país por manter-se em estado de calamidade, diferentemente de todas as outras regiões. E para conversarmos um bocadinho sobre o que se passou e o que é que se passará daqui para a frente. E o que se passou foi que nós desconfinámos em todo o país e também nesta região com um R acima de 0. Sabíamos, porque era evidente, que ia haver um aumento do número de contágios, essa não era a novidade, mas sabíamos que era preciso fazer algumas coisas críticas para controlar esse aumento de contágios. E, essencialmente, havia 3 coisas que era preciso fazer, para além das máscaras e de lavar as mãos, que são já assumidas. Que era preciso identificar e isolar os doentes e pô-los em quarentena, identificar os contactos e isolá-los para testar e agilizar estas 2 coisas o mais depressa possível. Há vários estudos que mostram que se nós conseguíssemos identificar 50% dos contágios, 30% dos contactos e fazê-lo em menos de 3 dias, que isso, em conjunto com as regras de higiene, ajudaria a conter a epidemia sem ter que voltar a regras de confinamento mais violentas. O que é que então aconteceu? Aconteceu que, primeiro, não há um sistema de informação, estou a falar do SINAV, unificado, que tenha o preenchimento de campos fechados e obrigatórios igual para todos os casos. Sabemos que, se não há informação de base em condições, a verdade é que também não há equipas no terreno, em termos de saúde pública, com dimensão. E sabemos isto porque, até na semana passada, circulou um e-mail a pedir voluntários médicos dos centros de saúde que se voluntariassem para fazer o trabalho, mas não sabemos exatamente quantas pessoas estão neste momento no terreno a fazer rastreamento, porque a DGS não indica esses números. Não são públicos e já foram pedidos. Mas sabemos, por exemplo, que na Amadora, que tem sido, como diz a realidade dinâmica, mas tem sido, em regra, o 3º concelho mais afetado da área metropolitana de Lisboa, sabemos que na Amadora havia um rácio, até há bem pouco tempo, até há uma semana, de um rastreador, digamos assim, para 36 mil habitantes. Sabemos que isso levou a que, em muitos casos, houvesse mais de 100 casos identificados, mas não resolvidos, a arrastar-se por vários dias. E sabemos que 2 meses depois do desconfinamento, neste fim de semana, as equipas nesta região foram reforçadas com estes voluntários que, entretanto, foram pedidos. Não sou eu que o digo, são pessoas insuspeitas, talvez críticos, presumo que críticos construtivos, porque a crítica é parte do reconhecimento que as coisas não estão bem para podermos mudar, e é nesse ponto que aqui estamos. Portanto, se não há informação credível na qual basear a informação, porque os processos de recolha de informação não existem em termos suficientes, se depois no terreno não há pessoas suficientes para fazer esta agilização e isolamento das pessoas em situação de risco, também agora há uma cadeia de responsabilização, de hierarquia, que é um bocadinho confusa, Sra. Ministra. Temos, por exemplo, de coordenação, temos a Sra. Ministra, obviamente, a ocupar a gestão nacional, temos a Direção-Geral de Saúde, que continua a ter este papel fundamental na gestão de todo o processo, depois temos um coordenador para a região de Lisboa e Vale do Tejo, que é o Sr. Secretário de Estado Eduardo Cordeiro, que, em nome do Governo, acompanha esta região, temos o Delegado Regional de Saúde para Lisboa e Vale do Tejo, o professor Mário Durval, que continua a fazer o seu trabalho, mas, entretanto, aparece esta figura do Gabinete Regional de Intervenção com o Dr. Rui Portugal, e eu pergunto-lhe, neste momento, se as coisas já são confusas, quem é que está a fazer o quê? Quem é que é o responsável pelo quê? Porque, de facto, para além de se perceber que se é preciso nomear tanta gente, nomear não no sentido, agora nesse sentido atribuível, não é? Mas identificar tantas cabeças responsáveis, é porque alguma coisa não estava a correr bem. Mas a verdade é que isto torna muito confusa uma cadeia de responsabilização. E, portanto, neste momento gostava de lhe perguntar isso, quem é que é responsável pelo quê?
E, sobretudo, porque é que neste processo, os administradores, já que há tanta gente envolvida, os administradores hospitalares se queixam de não serem ouvidos, por exemplo, na gestão das camas da rede, no meio de tanta gente a ocupar-se desta situação. E, portanto, para terminar, 3 perguntas muito rápidas, Sra. Ministra. Tem dito que as cadeias de transmissão não estão a ser quebradas, palavras suas, ou têm sido difíceis de ser quebradas, e eu pergunto-lhe então se é possível afirmar que o surto nesta região não está controlado e quando é que se prevê que possa vir a estar controlado. Segunda questão, tem havido repercussões do descontrole deste surto nos hospitais, no IPO, Torres Vedras, Egas Muniz. Foi-nos anunciado várias vezes que a norma 13 da DGS, que alteraria as condições de teste, para simplificar, na comunidade de profissionais de saúde, ia ser alterada. Não foi. Quando é que vai ser alterada? Finalmente, a taxa de ocupação nos cuidados intensivos na região de Lisboa tem estado na casa dos 66%, 70%. E de internamentos tem andado na casa, varia, mas entre 80%, em alguns hospitais acima dos 90%. O que eu gostava de saber é quantas camas é que isto significa, porque estas percentagens dizem pouco. Quantas camas estão destinadas a Covid e se tem razão o senhor médico intensivista que hoje presta declarações no Observador, do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, que diz que estamos a chegar perto da ruptura, é responsável pelo programa ECMO, portanto tem responsabilidades acrescidas, e diz-nos que se nada for feito até ao final deste mês, estamos mesmo em dificuldades. Gostaria de saber se confirma. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Governo, à Sra. Ministra, para responder. Faz favor. Muito obrigada. Por isto a zeros. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Eu vou pedir ao Sr. Secretário de Estado que se prepare para o caso de me falhar aqui alguma informação. São, mais uma vez, muitas perguntas, mas para as quais também temos muitas respostas. Não sei se teremos tempo. Cadeia de responsabilidade. A cadeia de responsabilidade na saúde pública é clara no nosso país. Ela tem uma Autoridade Nacional de Saúde, a Direção-Geral da Saúde, e tem uma organização regional e local. E, portanto, a cadeia hierárquica na saúde pública em Portugal é daquelas que é bastante clara. As autoridades locais de saúde estão territorialmente sediadas nas unidades de saúde pública e as autoridades regionais de saúde nas administrações regionais de saúde, sendo sabido que a Autoridade Nacional de Saúde está alojada na Direção-Geral da Saúde. Portanto, aquilo que é esta linha hierárquica, penso que não oferece quaisquer dúvidas. Quanto à questão do Gabinete para a Intervenção em Crise, em Lisboa e Val do Tejo, ou quanto à questão dos senhores secretários de Estado regionais para o controle da pandemia Covid-19, vamos ter que ter presente que essa não é uma especificidade de Lisboa e Val do Tejo, existem mais 4 secretários de Estado regionais, e a questão do Gabinete de Crise também não é uma especificidade de Lisboa e Val do Tejo. Ele existiu desde o início da pandemia no Norte, em Lisboa e Val do Tejo a situação epidemiológica levou a que ele fosse constituído mais tarde e, provavelmente, se for necessário, poderemos vir a constituí-los noutros pontos do país ou reanimá-los em sítios onde neste momento estão relativamente inativos. Portanto, isto para ser claro quanto a isto. Relativamente à informação de que dispomos e de que não dispomos, nós não tínhamos um sistema de informação preparado para responder a uma pandemia desta natureza. Não sei se algum país a teria. Olhando para a Espanha, que tem dificuldade em contar e informar os próprios óbitos, acho que está tudo dito quanto à situação do país, não, mas podemos comparar-nos com os melhores também, que não nos tranquiliza. Não nos tranquiliza. Temos perfeita consciência do investimento que é necessário fazer no SINAV. O SINAV, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, em termos da sua adaptabilidade e velocidade de resposta e granularidade de informação para uma pandemia deste tipo, não é um sistema adequado, sem dúvida nenhuma. O que temos estado a tentar fazer é melhorar o SINAV ao mesmo tempo que vamos combatendo a pandemia. Por isso, dispomos hoje do Trace Covid, que não substituindo o SINAV, dá alguma informação de tendências que nos pode ser útil para decisões. Mas não, de facto, não substitui nem resolve as fragilidades do SINAV. Vale a pena dizer
que o carregamento de um resultado laboratorial pode ser feito em qualquer um dos laboratórios do nosso país, do setor público, privado ou social, onde estejam a ser feitas análises para a detecção de SARS-CoV-2. Isso significa que, por hipótese, num laboratório de Évora, pode ser carregada uma análise que depois tem que ser traduzida para uma notificação, o resultado laboratorial tem de ser traduzido para uma notificação no SINAV, que é manual, que demora a chegar ao nível central e que, portanto, começa por trazer para todo o nosso trabalho um conjunto de pequenos atrasos que depois, no final do dia, resulta em algumas horas, em alguns dias e que perturba a nossa ação. Estamos a procurar corrigir esta situação. Por um lado, emitimos uma determinação clara, embora a lei já o dissesse, para todas as entidades laboratoriais que no momento em que fazem a notificação, no momento em que têm o apuramento de um resultado, têm que fazer ao mesmo tempo a notificação no SINAV Lab, que isso tem impacto na manutenção de contratos e eventualmente na sua própria faturação, isto sejam públicos, privados ou outros. Dissemos também às autoridades de saúde, e por isso lhes reforçámos os meios, que uma notificação laboratorial tem que iniciar imediatamente uma notificação médica e um inquérito epidemiológico, que tem que iniciar também uma notificação às forças de segurança para que se determinem a vigilância das medidas de saúde pública que precisem de acompanhamento, que essa informação, quando há casos sociais envolvidos, tem de ser partilhada com outras entidades, com necessária reserva daquilo que é a identificação dos casos, mas, por exemplo, com partilha de outros dados que para este efeito podem ser anonimizados. E procuramos que as unidades de cuidados na comunidade participassem também deste esforço, fazendo as visitas domiciliárias de acompanhamento da doença com outras entidades, para que, de facto, tenhamos aqui um processo integrado. Está a ser fácil? Estão a ser cumpridos os prazos? Não. Mas alinhámos-los para toda a região de Lisboa e Val do Tejo, e o que lhes posso dizer é que hoje não há inquéritos epidemiológicos em atraso, ou pelo menos não havia ontem à noite. Agora, está garantido o futuro? Não, não está. Quanto à gestão de camas, ora bem, eu gostava de ser muito prática e de lhes dizer que, por exemplo, ontem, das 491 camas ocupadas no país com doentes Covid, 362, ou seja, 74%, eram em Lisboa e Val do Tejo, e que das 73 camas de unidades de cuidados intensivos ocupadas, 68, ou seja, 93%, eram em Lisboa e Val do Tejo. Gostava de recordar ainda que, se Lisboa e Val do Tejo têm 362 utentes internados em enfermaria por Covid, tem 6.101 camas. E, portanto, quanto à questão da ruptura da capacidade instalada, acho que estamos respondidos. Não, 6.101 camas gerais. Como sabem, a opção foi a de suspender durante mais algum tempo a atividade assistencial de rotina programada em Lisboa e Val do Tejo, aspecto que queremos reconduzir à normalidade o mais depressa possível. Portanto, os mais ansiosos pela normalidade somos certamente nós. Pensamos que temos aqui alguma amplitude para poder gerir. Quanto à questão das camas de cuidados intensivos, gostava de lhes dizer que tínhamos, portanto, 68 ocupadas, sendo que temos em Lisboa e Val do Tejo um total de 271 camas em unidades de cuidados intensivos polivalentes de adultos, sendo que 95 estão afetas apenas a Covid, independentemente de algo que é muito importante, que é a capacidade do sistema de funcionar em rede e de ter vasos comunicantes. Sr. Secretário de Estado, peço desculpa, mas não consegui nem responder a tudo nem deixar tempo.